Se nós não pensarmos e se darmos conta do que nós estamos acreditando, depositando nossa fé, nossa crença em coisas que não faz o mínimo de sentido, que essa fé cega, essas religiões que só apenas nos limita e nos leva esse tempo todo, nos leva a lugar nenhum e faz com que a gente vire ignorantes, pessoas já somos limitados, seres humanos, mas com a religião nós ficamos mais limitados ainda. E a religião ela só apenas faz com que você se deprime, né? Faça ignorar a sua natureza humana, que é junto com o animal, porque a religião ela não aceita esse lado animal, quer deixar nós como especiais, como se fosse divinos, que nós estamos aqui. Mas se você usar a sua cabeça para usar 60% ou 80% do seu cérebro para poder fazer com que vocês pensem que essas autoridades divinas que dão para vocês para ser tratadas dessa forma com outras pessoas, mulheres sendo pedrejadas até a morte, isso você explica, como você explica isso? Divindade, cuidados, amor ao próximo, é uma divindade que ama o ser humano, que dá a vida sobre o ser humano e que está cuidando de tudo nessas guerras santas, onde crianças estão sofrendo inocentemente por guerras santas, mulheres sendo pedrejadas até a morte, mulheres que não podem mostrar os seus cabelos por causa de uma religião que deprime e que faz com que elas fiquem mais ignorantes e elas não podem ser quem elas são por causa da religião, né? E fora que a justiça humana não funciona por causa dessa religiosidade. E você não pode fazer uma transfusão de sangue por causa da sua religião, que diz que é autoridade divina, por causa de uma interpretação bíblica, que diz que Deus não permite você fazer transfusão de sangue se o seu filho estiver entre a vida e a morte, mas você não pode fazer. E entre as homossexuais sendo também pedrejados até a morte e também sendo expulsos das suas casas por causa dessa religiosidade que apenas traz guerras e preconceito e somente isso, separação. E assim, gente, isso não cresce, nós não crescemos juntos, porque a união faz a força. E você aí que está se limitando à religiosidade, jogando a sua religiosidade para outras pessoas seguirem, quererem aceitar o que vocês acreditam, isso só faz vocês ficarem mais ignorantes. Você não pode amar a outra pessoa por causa que ela não é um relacionamento de Deus divino, ou Deus salvou o meu casamento, mas Deus não salva uma criança que está com câncer. Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Está começando mais um vídeo aqui no canal. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Me chamo Fizita, esse aqui é meu canal. No vídeo de hoje o tema é a cura pela fé. No ano 2014, aconteceu um terrível, triste acontecimento em que lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos, uma criança de 4 anos de idade apenas parou de respirar com a grave diarreia e também com graves problemas gástricos intestinais. E depois, no mês de abril, veio a falecer. Em detalhe disso, o que chegou a acontecer isso, para chegar a esse ponto, foi um caso muito desesperador, terrível, né, que chocou até mesmo os familiares e amigos e vizinhos. Por causa que o detalhe é um nível de ignorância extrema. Em detalhes, o que chamou chocante é que os sintomas veio dar na criança há uma semana. Só que, para chegar até a morte, não foi uma doença. Os pais foram culpados por homicídio culposo e eles não foram presos. Tudo por causa de uma fé, né, cura pela fé. A criança estava já dando sintomas, né, desses problemas, ficaram sem respirar, e por causa desse fanatismo religioso, a criança ficou lá dando sintomas e os pais, com a fé religiosa, né, e muito fanática, não levou o filho para o hospital. Ignorou, ficou dentro de casa e a criança veio a falecer. E nesse ponto chegou a uma grande ignorância, né, por causa que o homicídio foi culposo, mas eles não foram presos. E pra você ver que o fanatismo religioso traz, né? E só que os pais voltaram pra casa pra cuidar dos seus filhos, dos seus outros 7 filhos. E cuidando deles, né? Aconteceu mais uma vez, né? Aconteceu mais um inesperado, né? Por causa daquela situação que aconteceu com os filhos deles. Isso já era pra ser aprendizado, né? E não deixar em casa pra não acontecer de novo. Mas aconteceu mais uma vez com o seu filho e o que chegou a esse ponto. E aconteceu mais uma vez e isso se repete.
mas eles não aconteceram nada. Até mesmo a Testemunha de Jeová, que proíbe, né, a transfusão de sangue pela uma interpretação bíblica. Você não pode fazer transfusão de sangue. Mas em 2010, um adolescente morre por não ter tido uma transfusão de sangue. E isso é de se chocar, né? Porque desde que você ignorar a ciência, ignorar os médicos, eles foram culpados por homicídio. Mas até mesmo os genitores foram alertados. E eles, mesmo assim, ele disse que preferia ver a sua filha morta do que ela receber transfusão de sangue. E esses casos acontecem até mesmo em outras religiões, nas outras religiões. E até mesmo tem a tal da corrente dos religiosos, né? Corrente de interceder por milagres de doenças, atraindo até mesmo os fiéis com curas de milagres, com pessoas que até mesmo se encontram em desespero, com doenças, atrás da cura. E a medicina, até mesmo indo atrás da medicina medicinal, né? Convencional. E a igreja, até mesmo a Igreja Universal, exibe folhas de páginas, até mesmo divulgações da televisão, para que seus fiéis foram curados pela suposta fé. E até mesmo o Espiritismo também afirmam ter cirurgias espirituais pela fé. Até mesmo essas pessoas, elas estão possuindo apenas e ignorando a medicina e a ciência por tratar uma doença. E o problema não é acreditar nessas divindades, nesses santos, mas o problema é que você promover algo sobrenatural pela cura da sua doença e acreditar que tem uma intervenção divina, que a suposta intervenção divina está curando você, por ignorar essas coisas, essas crenças inocentes, até mesmo crenças inocentes, crenças limitadas, crenças ignorantes, cegas, por escolher até mesmo dos seus próprios pais a se dotar, até mesmo escolher com os pais, escolher para os seus filhos a minha fé, né? A minha fé não pode ter uma cirurgia, enfim. Eu tenho um filho. Você adotar uma filosofia de religião, uma filosofia, e dizer que sua filosofia ou sua crença não pode fazer determinada cirurgia por causa que não permite. Isso é apenas o quê? É uma fé cega, né? Porque é a certeza de que seria preso. E justamente eu seria presa, eu seria julgada e eu responderia pelo crime que eu estou praticando com meu filho, por causa que eu estou impedindo dele fazer uma suposta cirurgia, né? Um exemplo. Mas com a religião já fica tudo diferente, porque a religião não precisa, eles contramente, né? Contramente o aborto. Eles pregam contramente contra o aborto, mas eles não se pronunciam entre as mortes por falta de fé, que acontece erradamente, pessoas que acreditando na suposta fé e essas pessoas chegam a falecer, até mesmo ignorando e também desistindo dos seus tratamentos médicos por um suposto tratamento de fé, um tratamento espiritual que vai dar a saúde das pessoas que acreditam nessa suposta religião. E com isso, essas coisas, né, eles até falam que diz que é contra, né, mas se a pessoa acredita em Deus e pode dar cura a ela, intercede por essas curas, e elas não podem até mesmo imaginar que proporcionando até mesmo um avanço da medicina, da ciência, porque até hoje a medicina ela não é totalmente exata. Nós não temos totalmente a solução para tudo, das doenças e das coisas, mas o mínimo que podia fazer era apenas aí trazer o mínimo que nós temos já salva muitas vidas, mas com suposto poder de alguma interferência de uma divindade que coloca a vida, saúde para a vida das pessoas, cura as pessoas, né? Então ele dá até mesmo a solução, até mesmo esses deuses, essas divindades dão soluções até mesmo para o mínimo de até mesmo trabalhar os médicos, até mesmo o mínimo que poderia fazer é ajudar os médicos a melhorar e trabalhar para sua melhora, né? Melhora da saúde humana. Mas Deus ele faz muitas coisas e indiretamente, até mesmo escrever livros sagrados e religiosos, mas não precisa de evidência, não precisa mas a medicina precisa, né? A ciência também. Mas se sua religião faz você desprezar a medicina, você está apenas contando com a sorte, porque você conhece como um Deus que com a própria, que eles chamam, né,
você acredita, tá lidando com a sorte, que eles chamam que é de Deus, porque na verdade é sorte, não é Deus, mas é com a sorte. Mas, enfim, vocês podem fazer oferendas, vocês podem fazer orações, jejum, chamar a Santa Ceia, ir para o monte, orar, cantar louvores, enfim, fica mais, desde que acreditar nos seus divindades, nos seus santos. Isso traz um conforto emocional, sim, mas desde que vocês não abandonem os tratamentos e orientações médicas para aumentar mesmo a chance de vocês se curarem das doenças. Porque essas crenças, seja lá qual for a sua crença e atitudes, lembre-se que a respeito do que você acredita, independente dos seus dogmas, religiões, cegamente. Ok, você quer acreditar nessas coisas? Ok. Mas desde que a ciência, a tecnologia, a medicina e os ensinamentos religiosos, até mesmo aleatórios, deixarem outras pessoas para lá. Não fazer com que outras pessoas acreditem também com tudo. Ou engula totalmente porque você acredita. Desde que você não fique insistindo que ninguém acredita nessas suas crenças. Ou atrapalhe a vida de outras pessoas. Mas, fora isso, principalmente as crianças que são inocentes e que elas não fazem ideia da sua religiosidade e que você fica aí pegando e colocando a crença nessas suas crianças e colocando supostamente religiosidade, sendo que elas não sabem o que é bem e o que é mal, elas não sabem a noção, não tem noção, você fica enfiando ali a religiosidade para seus filhos e isso prejudica e muito. Mas esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo, deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu fico muito feliz aqui com o vídeo de vocês, com os comentários. E eu sei que tem muitos comentários mais de homens aqui, né? Mas eu quero que vocês respondam, vocês falem a respeito do conteúdo, do vídeo que vocês verem aqui. Eu não quero um elogio. Ah, linda, maravilhosa. Eu sei, gente, eu sei que eu sou linda, eu sei que eu sou maravilhosa. Meu marido também acha uma linda, maravilhosa. Não precisa vocês ficarem comentando assim, ah, linda, maravilhosa, linda, maravilhosa. Isso aí não, eu não quero a aprovação de vocês em relação a isso. Eu quero saber relacionado ao assunto que eu trago aqui pro vídeo de hoje, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!